falando sobre isso. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã de domingo que nós estamos na Tua casa. Te agradecemos, ó Deus, por esses 24 anos da Igreja de Nova Vida. Ó Deus, te agradecemos pela vida do nosso pastor, pela liderança, pela vida de cada irmão. Nós cremos que Deus está operando, que Deus está no controle de todas as coisas e que agindo Deus, quem impedirá. Meu Pai, venha nessa manhã falar aos nossos corações, ministrar, ó Deus, a Tua paz, a Tua presença sobre a nossa vida. Assim, meu Pai, nós oramos e te pedimos nesse momento que a manifestação do Teu Santo Espírito esteja sobre nós, agindo, tocando no mais íntimo do nosso ser, Pai. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim oramos. Amém. O tema dessa mensagem, irmãos, que eu quero compartilhar com você nessa manhã, é o amparo de Deus nos tempos de crise. Amém? O amparo de Deus nos tempos de crise. Por que essa igreja está de pé? Porque durante esses 24 anos, nós recebemos o amparo de Deus. Durante 24 anos, nós passamos por momentos difíceis, nós tivemos dificuldades, nós tivemos empecilhos, mas continuamos aqui pregando a boa palavra de Deus, porque Ele tem nos amparado, Ele tem nos sustentado. E hoje, para abordar o tema dessa mensagem, eu gostaria de falar para você a respeito da vida do apóstolo Paulo, em um momento especial da vida dele. E esse momento é registrado na carta que ele enviou para o seu discípulo Timóteo, a carta de 2 Timóteo. E gostaria, pode abrir a sua Bíblia aí, fazendo um favor, na carta de 2 Timóteo, e a gente vai ler alguns textos aqui, amém? Então, eu gosto muito de ler sobre a carta de Timóteo, porque aqui tem muitos conselhos para a igreja, como também para os pastores, para os líderes. É uma carta pastoral, né? Mas qual foi o momento histórico que Paulo escreveu isso? O que Paulo estava vivenciando? O que Paulo estava passando quando ele escreveu essa carta para o seu filho Timóteo? Bom, no momento histórico, Paulo estava preso. Sabemos que Paulo ele passou por 2 prisões. A primeira prisão que ele passou foi uma prisão domiciliar, onde ele tinha que pagar um aluguel de uma casa e ali tinha uma guarda que impedia ele sair daquela casa ali, mas ele tinha uma vida cômoda, né? Ele tinha ali alimentação farta, ele tinha direito a visitas, ele tinha direito a ter pessoas junto com ele. Já no momento histórico que ele escreveu a carta de 2 Timóteo, ele já estava na segunda prisão, onde ele já estava no cárcere. E não tinha todos os recursos que ele teve na primeira prisão. Então ele estava vivendo um momento muito difícil, o julgamento dele já tinha acontecido, ele já tinha sido sentenciado à morte, sabia que em questão de dias, meses, ele iria morrer, iria ser martirizado. Então, foi esse momento histórico que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para o seu discípulo Timóteo. E aqui, nesse momento, a gente vai ver o amparo de Deus na vida dele. O amparo de Deus na vida do apóstolo Paulo. Nós, hoje, na sociedade, nós também estamos vivendo um momento de crise. Não estamos, como Paulo, presos, reclusos na nossa casa, temos a liberdade, mas nós estamos vivendo um momento de anseios, de dúvidas, de incerteza, de ansiedade, uma ansiedade que já faz parte da vida de um idoso e até mesmo das crianças. Então, assim como Deus amparou Paulo naquele momento, o Senhor também está nos amparando nesse momento que nós estamos vivendo no mundo todo. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo, hoje, ontem e sempre. Então, o amparo de Deus que estava sobre a vida dos seus filhos, escritos na palavra de Deus, esse mesmo amparo está sobre a vida da igreja hoje. Então, a gente vai ler esse texto aqui, vai tirar alguns ensinamentos para a nossa vida,
para esse momento que nós estamos vivendo na igreja, esse cuidado extremo que a gente tem que ter com o nosso próximo, esse cuidado extremo que a gente tem que ter com a vida da nossa família, né? Esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa própria vida. Então a gente vai buscar aqui na palavra de Deus esse respaldo para essa ministração que nós estamos aqui compartilhando. Então, como esse amparo, o amparo de Deus, foi caracterizado na vida do apóstolo Paulo? Aí o primeiro tópico, né? O Senhor assistiu Paulo com forças. Deus assistiu Paulo com forças. Leia comigo aí 2 Timóteo 4, 16 ao 18. Amém? Então, o Senhor assistiu Paulo com força. Diz aí: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Então, a gente vai ver que no primeiro julgamento de Paulo, as pessoas abandonaram ele. Mas ele diz que o Senhor esteve ao lado dele e revestiu ele de forças. Então, naquele momento de crise, nós vemos aqui que Paulo foi revestido de forças. Então, nos momentos de intensa luta que nós passamos, temos que ter em mente que nunca estaremos sozinhos, pois o Senhor nos assiste nos dias difíceis. Então, guarda isso no teu coração. Assim como o Senhor assistiu Paulo naquele momento difícil, o Senhor nos assiste nos momentos difíceis da vida. Se essa igreja, se esse ministério está de pé, é porque o Senhor tem nos assistido nos momentos difíceis que passamos. Se hoje nós estamos de pé aqui na casa de Deus, foi porque o Senhor está nos assistindo com força, com saúde, para vencer todas as dificuldades da vida. Então, como se caracteriza o amparo de Deus na vida da sua igreja e como se caracterizou esse amparo na vida de Paulo? O Senhor nos reveste e nos assiste com força. Com força. O Senhor está nos assistindo. Existe, né, aqui na igreja a gente teve um número expressivo de pessoas que pegou Covid. Muitas dessas pessoas eu estive acompanhando. E teve alguns casos que me deixou muito preocupado quando eu tomei o conhecimento que a pessoa estava com Covid. E eu posso até falar, dar um exemplo aqui que está aqui presente, foi o diácono Augusto. Por quê? Porque Augusto, ele já teve problemas cardíacos, né, Augusto? Diabético, já passou por algum problema de saúde. E a gente fica preocupado quando a gente recebe a notícia, poxa, está com Covid. Por causa da morbidade, mas o Senhor assistiu o filho dele nesses momentos de luta e angústia. Augusto não sentiu basicamente quase nada. O que é isso? É a mão de Deus nos assistindo, é a mão de Deus sobre nós, é a mão de Deus nos aparando, trazendo amparo, trazendo força, nos sustentando. Então assim é o Senhor, Ele nos assiste. Ele nos dá força nos momentos de angústia e de crise. A Adriana também. O mesmo caso também que eu falei, poxa, né, o Luiz até falou comigo, falou, olha, pastor, a Adriana, o caso dela, ela já vem tratando alguns problemas de saúde, mas Deus nos assiste nos momentos de luta, nos momentos de incerteza, nos momentos de dificuldade. Nos assiste nos revestindo de força. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, guarda isso no teu coração. Independentemente da luta que você esteja vivendo, Deus está te revestindo de força para você vencer esse momento histórico da sua vida. Deus está te assistindo, Deus está cuidando de você, independentemente da luta que você esteja vivendo. Então, nesse momento de luta, Deus deu força ao apóstolo Paulo, Deus tem nos dado força e vai continuar nos dando força para superarmos todos os problemas que nós vamos encontrar ainda na vida.
Se estamos de pé ainda, irmãos, é porque Deus tem nos assistido. Ele tem cuidado da sua igreja. Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem cuidado de cada um de nós. Então, como se caracteriza o amparo de Deus na vida dos seus filhos no momento de crise? Deus usa vidas. Deus usa vidas. Deus usa pessoas. Agora a gente vai ler aí, 2 Timóteo, leia comigo aí, capítulo 1, versículo 15 ao 18. Olha que ele diz, amém? Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onísífero. Onesífero, é isso? Nossa, que nome bonito para você dar para o teu filho aí, ó. Onesífero. Porque muitas das vezes me deu ânimo. Então esse homem, esse nome bonito dele aqui, muitas das vezes me deu ânimo e nunca se vergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. Então Deus nos ampara nos momentos de crise usando pessoas. E quando você vai ler a carta de 2 Timóteo, você vai ver como Deus usou pessoas para abençoar a vida do apóstolo Paulo. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, 3 ao 4, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde aos meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Ele falando para Timóteo. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu possa transbordar de alegria. Então Paulo demonstra aqui que o amparo de Deus nos momentos de crise também acontece através da vida de outras pessoas. E ele fala aqui que deseja estar com Timóteo para que o coração dele possa transbordar de alegria. Ele fala aqui que ele foi assistido por esse rapaz aqui que tem um nome muito bonito. Ele fala mais na frente aqui, no capítulo 4, que Marcos é importante para ele. 4, 9 ao 12, fala que Marcos seria importante para ele, para o ministério. Ou seja, nos momentos de crise, Deus nos ampara usando pessoas. Deus nos ampara usando pessoas. E Deus não apenas nos ampara como cuidou de Paulo usando vidas, mas também Deus usa a nossa vida para amparar outras pessoas. Essa, irmãos, é a essência do cristianismo. Essa é a essência que deve estar presente no cristianismo. Vidas. Cuidar de vidas. E Paulo deixa isso bem claro. Então, nos momentos mais difíceis da vida, Deus usa pessoas para nos acolher, ajudar e amparar. Temos que entender que nós somos seres humanos e precisamos de pessoas ao nosso lado, não apenas nos momentos de festas, de bodas, casamentos, mas também nos dias de grande tempestade. Quando Paulo chama Timóteo para estar com ele, ele demonstra claramente a importância de termos o amparo de alguém ao nosso lado nos dias difíceis. Então é importante estarmos juntos nas lutas e nas incertezas. Sabe, o pior sentimento que existe, que deve ser excluído do nosso meio, é o sentimento de abandono. Então, Deus nos ampara usando vidas. Então, como nós conseguimos caracterizar esse amparo de Deus? O Senhor nos assiste com força, Ele pessoalmente nos reveste de força, mas Ele também usa pessoas para nos amparar. Ele usa a pessoa para nos ajudar, mas nós também precisamos ter a consciência que nós somos usados por Deus para amparar o nosso próximo nos momentos
de luta e incerteza. Pastor, mas eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não tenho palavras bonitas que possam gerar consolo e conforto na vida do meu próximo. Irmãos, muitas das vezes basta falar apenas uma coisa: eu estou contigo, conte comigo, você não está sozinho, conte com a minha oração. Isso já é muito suficiente para a pessoa entender que ela não está sozinha nos momentos de luta, nos momentos de incerteza. Sabe, nesse momento que a gente está vivendo, Deus me proporcionou muitas experiências que eu jamais pensei ou pensaria em passar. E alguma dessas experiências aconteceu dentro de um CTI, onde eu fui visitar uma irmã que infelizmente faleceu, a mãezinha do Abelardo, a irmã Lígia. Ela estava em isolamento no Hospital de Clínicas São Gonçalo e estava ali lúcida, consciente ainda. E aí, quando eu cheguei, eu conversei com o médico, conversei com a enfermagem, eles permitiram eu abrir 2 dedinhos do vidro da porta para falar com ela, de máscara, com óculos. E eu falei o seguinte: Lígia, a igreja está orando por você. Você não está desamparada. E ela falou assim: eu sei, pastor. Então, nos momentos difíceis da vida, irmãos, nós precisamos estar presente na vida dos nossos irmãos. Como aquilo ali trouxe ânimo, alegria, felicidade àquela filha de Deus, naquele momento que ela estava passando. Naquele momento, ainda apenas com um problema na sua pressão arterial e uma suspeita de Covid. Então, nós precisamos entender isso, sobre o amparo, como é importante a gente estar com pessoas. Ontem, a Sheila, sepultou o seu esposo, seu Manel. Seu Manel, ele teve aqui durante muitos anos, chegava de bermuda, pedia oração no culto de oração, pedia oração no plantão de oração, vinha nos cultos, participava do time de futebol, onde o diácono Joilson deu uma camisa, do time da igreja para ele, Joilson? Com o nome Manel atrás de lá. Faleceu. Parece que teve um infarto em casa, dormindo, e ontem foi o sepultamento dele. Nós tomamos consciência, e ciência do horário do sepultamento era 11h30, e aconteceria às 13 horas. Quando a família entrou em contato comigo, estava trabalhando, ficaria difícil estar presente, e graças a Deus, nós tivemos aí o diácono Romildo, o diácono Luiz, que falaram: não, pastor, eu vou estar presente lá, levando amparo para essa família. E foram lá representar o ministério. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Essas coisas acontecem de uma forma que inesperada, onde muitas das vezes fica difícil da gente dar uma assistência plena, mas glória a Deus, porque nós temos buscado estar presente, amparando os nossos irmãos. Então, agradeço a vida do diácono Romildo e Luiz, e dos demais diáconos também, que estão sempre nos ajudando. Augusto ontem estava lá em Papucaia, Augusto? Falou: pastor, para mim não dá. A gente entende que tudo acontece assim, muito rápido. Família nervosa, esqueceu de avisar a igreja e avisou em cima da hora. Então, Deus nos usa nos momentos de crise, nos trazendo amparo. Amparo. Então, Ele está nos amparando, Ele está nos assistindo, Ele está nos dando força. Então, o Senhor amparou Paulo e o assistiu com amor. É o terceiro tópico. O terceiro tópico. Pastor, mas como você pode falar que ele amparou com amor?
2 Timóteo 4,19. Leia aí comigo aí, fazendo um favor. 4,19 para a gente ganhar tempo, porque me resta só 10 minutos aqui. Amém? E aí Paulo diz, né? Dê saudações a Prisca e a Áquila, e a casa desse mesmo abençoado, né? Onesíforo. Erasmo ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto. Então a gente vai ver aqui que, sabe, Deus revestiu Paulo nos momentos de crise com amor. E isso fica caracterizado quando ele retribui o amor. Porque ninguém pode dar aquilo que ele não tem. Então você vai ver nesse pequeno texto que nós lemos, que ele comenta aqui a respeito do homem Trófimo que ele deixou doente em Mileto. Então, irmãos, você imagine, se você estivesse sentenciado à morte, tivesse a possibilidade de lá, né, naquele local onde você está preso, você me mandasse uma mensagem de WhatsApp. Você vai morrer amanhã. O que você falaria nessa mensagem de WhatsApp? Qual seria o sentimento que você iria expressar para mim? Desespero, angústia, dor? Mas você vai ver que Paulo, ao mandar essa carta para Timóteo, ele mesmo diante de todo aquele momento que ele estava passando, o que ele fala? Ele fala sobre vidas, um sentimento de amor. Olha, Timóteo, eu deixei alguém doente. Então, eu vou morrer, eu vou partir, mas eu deixei alguém doente que você tem que cuidar. Isso é o amor. Então, Deus nos ampara com amor. E o amor que nós recebemos de Deus, ele tem que ser compartilhado com o nosso próximo. Nós não somos uma cisterna que retemos a presença de Deus, nós passamos à frente, nós somos como um rio que flui da nossa vida aquilo que Deus nos dá. E se Deus nos dá amor, nós temos que retribuir com amor, até mesmo nos momentos de crise, até mesmo nos momentos difíceis da vida. Então, no fim da carreira de Paulo, sabe, ele não estava preocupado com teologia, com filosofia, com nenhum tipo de metodologia. Ele estava preocupado e interessado com pessoas, com seus irmãos, nesse caso com Trófimo, que ficou doente em Mileto. Isso é amor. Então, nos momentos de crise, Deus nos assiste com força, Deus usa a pessoa, e Deus nos ampara com amor. Amor esse que deve ser compartilhado com o nosso próximo. Se essa igreja quer fazer a diferença nesse bairro, irmãos, a gente precisa amar esse bairro. A gente precisa amar cada vida que carrega um radinho na cintura. Cada vida que está entregue nas mãos do inimigo. Se a igreja quer fazer a diferença nessa localidade, a gente precisa amar Jardim Catarina e orar por ele, e buscar por esse bairro, e clamar por esse bairro, e cuidar de vidas. Então o amparo de Deus vem caracterizado dessa forma, com o amor que deve ser repassado para o outro. Então o amparo de Deus nos momentos de crise acontece porque ele nos assiste com paz. 2 Timóteo 4, 6 ao 8, para a gente finalizar. 6 ao 8. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O que você consegue ver aqui? No homem que está prestes a morrer, mas que tem paz. Paz. A paz que estava sobre a vida dele era tão grande que ele não fala de morte. Ele fala que, sabe,
o momento dele partir, olha, chegou. Ele diz, quanto a mim já estou sendo oferecido, o tempo da minha partida chegou. Então ele vê a morte como uma viagem. Como uma viagem. O que é isso? Paz. Então o Senhor nos assiste com paz. Apesar de Paulo estar preso, faltando poucos dias para a sua condenação, vemos claramente que ele tinha paz. Ele olhava para a morte com naturalidade, ao ponto de declarar que a sua partida é chegada. Ele olha para a cara feia da morte com esperança, que ele vai fazer apenas uma viagem deste mundo para um paraíso. Ele está tranquilo, porque sabe que seu destino final é nos braços do seu Criador. Ele sabe que o ponto final da sua vida será a eternidade. Então, ele foi assistido com paz. Você conseguiria falar isso, sabendo que você vai morrer amanhã, e você expressar isso com tanta naturalidade, com tanta certeza, com tanta tranquilidade? Isso é paz, irmãos, que o Senhor nos dá nos momentos de crise. Então guarda isso no seu coração, a vida não é fácil para ninguém, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E é nesse momento de crise que o Senhor nos assiste com força. É nesse momento que o Senhor nos assiste usando pessoas. É nesse momento que o Senhor nos assiste com a sua paz e também nos assiste com amor. Amor esse que deve ser compartilhado com o nosso próximo. Então, que você guarde essa mensagem no teu coração. Nós vencemos até aqui. Nós venceremos, porque nós estamos sendo amparados pela uma mão forte. É o Senhor que está nos amparando. É Ele que está nos dando força para encarar os desafios da vida. É Ele que está nos assistindo, usando pessoas, irmãos, e muitas das vezes nos usando. É Ele que está nos assistindo com amor, o amor que deve ser compartilhado com o nosso próximo. É Ele que nos assiste com paz. Então, se você está passando por um momento difícil, peça a Ele, Senhor, manifesta a Tua presença na minha vida. Me assiste com força, com amor, com paz. Usa vidas, Senhor, para me abençoar, mas também, Senhor, usa a minha vida para abençoar o meu próximo. E Deus vai se manifestar de uma forma poderosa na sua vida. Então, conclusão, no meio da tempestade, Deus está nos assistindo com a sua graça e misericórdia. Mas temos que lembrar que Deus, Ele nos usa para abençoar vidas. Precisamos estar presente na vida dos nossos irmãos nas lutas. Precisamos, muitas das vezes, expressar aquilo que nós estamos vivenciando também, quando nos deparamos com desafios da vida. Tem pessoas, que gostam de passar no meio da tempestade sozinha. Isso não é certo, irmãos. Principalmente quando se fala de igreja. Se você está passando por luta, irmãos, procure seus pastores, procure os diáconos, procure líderes da igreja, procure ajuda, para que alguém possa estar junto com você. Para que alguém possa estar junto com você. Então, uma pessoa de confiança para que você possa abrir o seu coração. A gente precisa fazer isso. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, feche os seus olhos. Estaremos orando nesse momento, em nome de Jesus, finalizando esse culto, agradecendo a Deus, porque Ele tem amparado esse ministério, Ele tem amparado essa igreja, Ele tem amparado as nossas vidas, Ele tem amparado os enfermos, Ele tem cuidado de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele tem cuidado de cada um de nós. Aleluias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos pedidos de oração. Aleluias.